mas o jogador cometeu atos de indisciplina. Beleza, se a gente for olhar as redes sociais do Flamengo após o título, um monte de foto de Gabigol lá com a camisa, Deus perdoa essas pessoas ruins. Ué, abraçando o Felipe Luiz. Abraçando o Felipe Luiz. Ali não tinha ato de disciplina? Gente, eu não tô aqui comprando o lado do jogador, não. Repito, o jogador é extremamente vaidoso e em vários momentos ele se coloca acima do Flamengo. Só que eu sou pago para comentar alguns capítulos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar o que o Vene Casagrande trouxe de informações ali de bastidores. Ele que é um cara que é sempre muito bem informado. Informação do Flamengo é com o Vene Casagrande. Ele sabe tudo dos bastidores e pôde falar o que está acontecendo com o Gabriel, essa polêmica envolvendo o atacante do Flamengo. Ele vai sair do Flamengo, ele não vai sair. O que aconteceu para a diretoria resolver tirar o Gabriel desse jogo contra o Atlético, né? Muito se falou, muitas opiniões, porém o único que sabe cravar realmente o que aconteceu é o Vene Casagrande. Ele vai contar tudo isso pra gente a partir de agora, então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para assim ficar por dentro de tudo que rola com o nosso Mengão. Agora, sem muita enrolação, vamos pro vídeo, é claro, o link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Bom, muito bom. Gente, beijo pra vocês, tá? Dia chuvoso, se cuidem, tchau, tchau. Nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Hoje tem Flamengo com o Atlético Mineiro de novo, mas dessa vez pelo Brasileiro e sem o Gabigol. Aliás, quanto tchá-tchá-tchá tem sobre esse assunto? Tá igual o trem da alegria o Flamengo. É mesmo? Mas é da alegria mesmo? Pararam o Gabigol, velho. Frearam o Gabigol. Meu Deus. Ele foi barrado dessa partida por opção da diretoria. Já deu uma confusão. Sabe aquelas coisa de primo que vai e liga da família? Ai, teu primo foi... Ih, menina, não sei o que, aquelas fofocaiadas? É isso. É o que tá acontecendo agora. Na volta, o Vene vai trazer atualizações, mas antes roda o VT. Por um lado, só alegria no Flamengo. A taça do 5º título da Copa do Brasil no Ninho do Urubu, vibração pela conquista e motivação para terminar a temporada ainda melhor. Esse grupo de jogadores que eu conheço, eu tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que vieram fazendo até agora. Já de outro, o clima continua estremecido. Gabigol e a diretoria rubro-negra. O clube informou que o jogador está afastado da partida desta quarta contra o Atlético Mineiro. Segundo os dirigentes, o objetivo da medida é manter a harmonia do elenco. O camisa 99 se manifestou, dizendo que está à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o contrato até o fim. Ainda agradeceu a torcida e disse que estará no setor norte do Maracanã. Faltando 6 partidas para o fim da temporada, o futuro de Gabigol já está definido. Mas, como serão jogos com o rubro-negro, ainda é uma incógnita. Já o restante do elenco está focado no duelo contra o Galo no Maracanã. O técnico Felipe Luiz não poderá contar com Léo Ortiz, Gerson, Varela e Plata, que estão pelas eliminatórias da seleção. Eric Pulgar está machucado e Alan cumpre suspensão após levar o cartão vermelho contra o Cruzeiro na rodada passada. O Flamengo vem embalado do título da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. O time é o 5º colocado com 58 pontos. A gente sempre vai tentar fazer nosso melhor, a verdade é isso. Matematicamente ainda dá pelo Brasileiro. Querendo mais no campeonato, o elenco está cada vez mais unido para terminar o Brasileiro ainda melhor. Muito bem, Vene Casagrande, fala comigo, você. Lucas Pedrosa, ao vivo é isso aí, meu amor. Gostei do término do VT da não. Que união é essa? O elenco tá unido. E tu, deu até trelelê aqui, viu? O elenco está unido, é isso a gente Quem não pode não tá negar. unido? A diretoria e o Gabigol. Meu Esses Deus aí não do estão céu, unidos quanta nem um pouco. confusão, Lucas Pedrosa. Complicado. Eu vou trazer as informações de Vene Big House. Vamos lá. Assim que se chamam, Vene? Alguns me chamam assim, alguns me chamam de Renê, outros me chamam apenas de Luiz. Fique à vontade. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Vai, Renê, fala aí. Afinal, eu entro na casa de vocês todo santo dia. É verdade. Não tem Daqui a jeito. pouco o Renê Big House isso. tem a escalação do Flamengo. Tem? Tem Que escalação. coisa. Tempão que você não tinha, Tem né? mudança tática.
Tem mudança tática, Vene? é verdade. Você já fala. Vamos falar primeiro dessa questão do Gabigol? Daqui a pouco a gente fala dessas mudanças táticas que o Vene vai trazer pra gente, tem essa informação. E aí? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos contextualizar toda a situação. Para quem não sabe, eu acho que pouca gente não deve saber isso, mas enfim, após o título da Copa do Brasil, o Gabigol se manifestou de maneira oficial na primeira entrevista dele ao Sport TV, à Amazon Prime, falou que não vai ficar, caiu atirando, criticou bastante a diretoria do Flamengo. Era óbvio que ia ter um contragolpe da diretoria, resta saber qual seria esse contragolpe. E esse contragolpe veio ontem através de uma nota oficial com o Flamengo informando que o Gabigol não seria relacionado para pegar o Atlético Mineiro por uma decisão da diretoria. Aí eles botam o nome do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, alegando que a ideia é manter o bom ambiente do elenco, enfim, e que Gabigol não estaria relacionado e que eles aguardavam os empresários do Gabigol aqui no Rio de Janeiro para uma conversa para definir o futuro do jogador após ele dizer que não ficará no Flamengo. Vamos lá, beleza. Todo mundo já sabia que o Gabigol não ia ficar no Flamengo. A minha pergunta é o seguinte, essa nota oficial e o afastamento do Gabigol iria acontecer se o Gabigol não tivesse questionado, reclamado da diretoria? A gente nunca vai ter essa resposta. Eu acho que não. E aí o Gabigol também respondeu a nota oficial dizendo que ele está à disposição, que ele treinou normalmente, que essa foi uma decisão unilateral. E aí, após essa história toda, vem vazamento de informações internas, todo mundo dizendo, começa o telefone a tocar, todo mundo falando que Gabigol foi afastado por questão de indisciplina. Não só indisciplina com a diretoria, com os jogadores do atual elenco, mas também com o técnico Felipe Luiz. O que me chama muita atenção é que mesmo após teoricamente, esses atos de indisciplina, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva após o título, ele elogiou e muito o Gabigol, dizendo que o Gabigol deixa o Flamengo como um homem, dizendo que o Gabigol merecia uma super despedida, porque ele é ídolo, vai ficar eternizado na história do Flamengo. Isso me chama muita atenção e eu confesso para você que eu quero ouvir o técnico Felipe Luiz após o jogo de hoje, porque ele tem dado boas entrevistas e sempre muito sincero, e é óbvio que ele vai ser questionado sobre o Gabigol e eu espero que ele seja muito sincero. Da minha parte, Fernandinha Maia, eu não vou comprar a narrativa de ninguém. Cada um tem a sua verdade, cada um fala uma coisa nos bastidores. Eu preferia que o Flamengo viesse publicamente e falasse isso, essas informações que são vazadas nos bastidores, no off, por que eles não falam isso publicamente, seja através de nota oficial, seja através de uma entrevista coletiva? O Gabigol, ele já falou, ele já atacou a diretoria do Flamengo. Eu não vou comprar a narrativa de ninguém. Não sei quem está certo, não sei quem está errado. Na minha visão, quem está saindo perdendo é o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo e a sua torcida, que não vai ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos do Flamengo. De um lado, a gente tem um jogador que a todo momento se coloca acima da instituição do Flamengo. Do outro lado, a gente tem que é o Gabigol. Do outro lado, a gente tem uma diretoria extremamente vaidosa, egocêntrica e que está preocupada apenas com a eleição no dia 9 de dezembro. Ninguém está preocupado com o Clube de Regatas do Flamengo. Ninguém está preocupado com a torcida do Flamengo. Cada um está defendendo o seu próprio lado, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio nariz. Nesse lado aí, nessa história toda, nessa briga toda, não tem certo e errado. Todo mundo aí, o Gabigol não é santo, a diretoria do Flamengo também não é santa. Cada um está defendendo o seu lado, o seu contraponto, a sua visão. Então eu acho que eles deveriam se preocupar muito mais com a instituição do Flamengo e com a torcida rubro-negra, porque são esses que estão saindo perdendo nessa briga de vaidade e ego a todo momento. O Gabigol a todo momento é vaidoso e egocêntrico e a diretoria do Flamengo a todo momento é vaidosa e egocêntrica. Então, na minha opinião, os dois lados estão totalmente errados. A gente tem aqui sempre dois caras com muitas informações, às vezes que eles apuraram e às vezes informações que tá para todo mundo e eles têm uma técnica muito boa de entregar para os seus telespectadores, para vocês, enfim, para os seus seguidores e tudo mais. O que a gente sempre vê, o Lucas Pedrosa, nos vídeos do Vene Casagrande é ele sendo o jornalista Vene Casagrande. Ontem eu senti um grande desabafo. Eu acho que o torcedor cansado o Vene Luiz, né? O torcedor do Flamengo gravou aquele vídeo também, claro, que foi o Vene ontem estava desabafando sobre esse cansaço. E eu acho assim, Pedrosa, é super natural em clubes associativos, que é o caso do Flamengo, ou seja, ele não é uma empresa, não é uma SAF, no ano eleitoral ele ter essa panela de pressão que está quase explodindo a todo momento e vai chegando mais próximo da eleição, isso vai piorando, Pedrosa. Infelizmente, quantas vezes a gente já viu isso no Fluminense, no Vasco, no meu Botafogo quando era associativo e também no Flamengo. Isso é normal, né?
Mas não é normal a diretoria brigar com um jogador assim. Não E eu te digo isso porque eu cubro o clube mais polêmico do Brasil no quesito política há quase 10 anos, que é o Vasco da Gama. Não tem nenhum clube no Brasil que tenha uma política tão complicada quanto a do Vasco. Por Eurico, por todas as brigas que aconteceram. E tá até pelo formato da eleição Exatamente. por muito Negócio tempo, de briga de jogador com diretoria em ano eleitoral nunca foi pautado. Era sempre fora de campo. Os problemas eram fora de campo. O que está acontecendo aqui, na minha visão, primeiro, quer que a gente resolva todas essas questões e as narrativas daqui ou dali, sabe quem pode falar? O Felipe Luiz. É verdade. Que é o cara que, teoricamente, se não foi unilateral, ele pode falar, não, realmente, esse desrespeito aconteceu, eu reclamei com a diretoria. Se ele contava com o Gabigol, ele pode falar, eu contava com o Gabigol e a diretoria que realmente quis afastá-lo. E se não foi, se for uma decisão conjunta, ele também pode falar. Claro que é muito ruim você jogar essa pressão pra cima do Felipe Luiz, principalmente depois do cara conquistar um título no seu primeiro trabalho como treinador profissional, era pra todo mundo estar aqui, ó, acompanhando e se alegrando com o que tá acontecendo, desfrutando do que tá acontecendo, que é a Copa do Brasil. Mas não, dessa vez, como o Vene trouxe muito bem aqui, tem uma briga de ego. Pra mim é uma briga de ego. Agora, quem começou essa briga talvez tenha sido a própria diretoria do Flamengo. Quando o Gabigol fala que a diretoria do Flamengo apertou a mão da família dele e não renovou o contrato, aquilo ali machuca o ser humano para sempre. Porque independentemente, o Gabigol tem muito dinheiro, o Gabigol pode ir para qualquer clube. Ali tinha um acordo firmado. Ele ficaria mais 2, 3 anos, ou mais 5 anos que fossem, com a camisa do Flamengo. E para mim, ele vem trazendo isso, vem carregando essa situação o ano inteiro. Assim como a própria situação do Tite, que a gente sabe que era um treinador que não gostava do Gabigol. A diretoria, quando traz o Tite, ela já sabe que o Tite não gosta do Gabigol e vice-versa. Pelos episódios que aconteceram e que iniciou-se por conta do Gabigol, que xingou o Tite naquele trio elétrico. Então, assim, eu acho que no final das contas... É sério, essa é a verdade, entendeu? Então, assim, no final das contas, tem uma briga de ego aí, mas eu, em relação a ficar ao lado de uma diretoria e a um jogador, que é um jogador histórico dentro de um clube, que fez tudo o que fez com a camisa do Flamengo, eu fico sempre com um pezinho mais pra perto do jogador. Sim. Porque quem faz a história de fato é o atleta. E olha, eu não estava defendendo a diretoria do Flamengo no sentido de, faça isso, tem eleição. Eu só estava trazendo um retrato de que, infelizmente, em clubes associativos vai chegando perto da eleição e isso vai latejando, tudo vai latejando, né? Tudo vai ficando... E só um à detalhe, flor da eu vi pele. o vídeo do Vene ontem, o Vene foi perfeito. Quando ele cita achei. quantas vezes essa diretoria já mentiu, quantas vezes essa diretoria foi incoerente, quantas vezes essa diretoria tratou jogadores que nem precisou nem ser o Gabigol, tá? Que é um ídolo máximo. Jogadores como o Rodinei, que pra mim também pode ser considerado um ídolo do Flamengo, que ganhou vários títulos. Jogadores como o próprio Andréas Pereira, que teve aquele... O Dorival, que foi campeão da Libertadores. Quantas vezes essa diretoria já deu uma palavra e essa palavra não valeu? Quantas vezes essa diretoria já se mostrou ser uma bagunça? Soco na cara, mordida na virilha e tantos outros episódios. Então, assim, o Gabigol é egocêntrico? É claro que é. Agora, entre a diretoria do Flamengo, que cometeu tantos e tantos deslizes nesse tempo, e o Gabigol, desculpa. E quantos desses eu fico caras... um pouco com o Gabigol. Quantos desses dias caras atrás... queriam falar, né? Tipo assim... O Dorival falou, inclusive. O Wesley, que foi negociado enquanto jogava, o Fabrício Bruno. Mas vamos botar quem já saiu. O Dorival, o Rodinei. Só que o Gabigol, ele tem aquele negócio pra falar, né? Teve peito. Né? Ele caiu atirando. Exato. Ele caiu atirando. E assim, Fernandinho e Pedrosa, dias atrás, a gente pôde ver esses mesmos dirigentes, Marcos Braz e Rodolfo Landim, entregando uma camisa ao Gabigol comemorativa. E ali o Gabigol era um jogador maravilhoso, eles queriam ficar com o Gabigol. Aí depois que o Gabigol fala o que pensa, fala a verdade, eles vão e fazem isso com o jogador porque não fizeram antes. Mas o jogador cometeu atos de indisciplina. Beleza, se a gente for olhar as redes sociais do Flamengo após o título, um monte de foto de Gabigol lá com a camisa, Deus perdoa essas pessoas ruins. Abraçando o Felipe Luiz. Abraçando o Felipe Luiz. Ali no teatro de disciplina, gente, eu não tô aqui comprando o lado do jogador, não. Repito, o jogador é extremamente vaidoso e em vários momentos ele se coloca acima do Flamengo. Só que eu sou pago para comentar alguns capítulos. Eu comentei quando o Gabigol deu a entrevista após o jogo, acho que ele errou feio, não era o momento, só que agora eu acho que a diretoria também está errando. Por que está errando? Porque está olhando para o seu próprio umbigo, ela não está pensando no Flamengo. Se ela estivesse pensando no Flamengo, estaria agindo de uma outra maneira. A grande verdade é o seguinte, essa atual gestão errou em todas as decisões tomadas em relação a Gabigol. Desde quando você aperta a mão, dá a sua palavra, até agora. A administração sobre esse assunto foi péssima do presidente Rodolfo Landim. Gente, quando o Gabigol diz que ele ficava sabendo as coisas por podcast, isso é um absurdo. Porque ele era a primeira pessoa que deveria saber, certo e errado,
Se o torcedor concorda ou não com as decisões, isso é um relacionamento. Você tem que chamar o cara e conversar com o cara. Não é ficar dando recado através de entrevista e podcast. É péssimo. Eles erraram várias vezes, em vários momentos, com outros profissionais. Só que agora, eles erraram com um dos maiores ídolos. E para muitos, é o maior ídolo abaixo do Zico. Sim. Eles erraram feio. E eles tiveram o azar, entre aspas, de pegar um Gabigol que tem personalidade, que fala o que pensa. Inclusive na nota oficial. Sempre foi, né? Ele o sempre Gabigol foi assim. sempre... Ele praticamente... Essa diretoria praticamente tentou jogar o Gabigol contra a torcida. Só que o Gabigol, ele soube administrar muito bem. Parabéns pra ele. A nota oficial dele ontem foi um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Ele se diz, na nota oficial, à disposição para servir ao Flamengo. E agora, tem 6 meses que, inclusive, a gente fala aqui sobre a fritura que o Gabigol vem sofrendo de dentro pra fora no Flamengo. Lembra aquela matéria que esse vazamento de notícia é uma fritura. É fritura. Lembra aquela matéria que a gente falou do Tite discutindo com o Gabigol no vestiário, que vazaram também? Sim. Que eu falei assim, gente, isso não é normal. Que o Gabigol, o Tite veio, deu esporro no Gabigol e a matéria no dia seguinte... Tite, não sei o quê. Pode ter certeza que qualquer técnico de clube tem discussão dentro do vestiário. É normal. Isso só acontece numa matéria vazada quando tem um estopim. E naquele momento ali, foi só pra queimar o Gabigol. Eu tenho certeza disso. É igual esses vazamentos. Sim. Por que isso não foi vazado antes? Explica o que é o vazamento, Vene. Quando você vai apurar uma notícia, você busca alguém, tipo, uma pessoa te procura, você apura. Quando o telefone toca pra te entregar uma notícia já embrulhada pra presente... Você pensa que isso pode ter sido entregue para outros jornalistas? Como que funciona isso? Para você falar o vazamento. Vamos lá. Existe o seguinte, após a nota oficial do Flamengo, obviamente o papel do jornalista é tentar ouvir o off também. O que aconteceu? E aí essas pessoas começam a falar. Teve ato de indisciplina. Ele faltou respeito com o Felipe Luiz. Isso, aquilo. Só que o meu questionamento é, por que isso então não foi vazado antes dessa nota oficial? Entende o meu ponto? Por que isso não foi dito antes? E por que o Flamengo não diz isso na nota oficial? Porque o Flamengo pode fazer isso. Olha, ele está sendo afastado por conta de atos de indisciplina. Beleza, você não precisa ser. Aí vocês buscam. É isso. E aí a gente busca. Agora, o Flamengo, ele não diz isso. Ele não diz em nenhum momento que teve ato de disciplina. E eu confesso, gente, qualquer informação sobre ato de disciplina envolvendo Felipe Luiz, nesse momento eu vou ficar com o pé atrás. Porque eu prefiro ficar com a palavra do Felipe Luiz após a entrevista coletiva. E como o Pedrosa bem mencionou, é ele que vai ter que tirar a prova real. E será na entrevista hoje pós-jogo. Ele vai ter que dizer a verdade. Olha, o Gabigol foi afastado, eu participei da decisão ou não. Enfim, ele vai ter que dizer, porque após o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ele elogiou o Gabigol. Cara, que confusão danada. Se a gente deixar aqui, vão surgir informações novas até o final do dia. Mas, como a gente bem sabe, né, tem essa confusão entre a diretoria e o Gabriel. Não é de hoje, como o Vene falou, há muito tempo tem essa confusão. O Gabi nunca foi um jogador de ficar calado, isso a gente sabe há muito tempo. Claro, errou bastante, cometeu diversos erros nessa passagem dele pelo Flamengo, não foram poucos, a gente sabe bem disso, né? Ainda não foi julgado pelo lance lá do doping, lá onde ele se recusou a fazer na hora que foi solicitado, enfim. Tem uma confusão atrás da outra, porém a diretoria do Flamengo também está longe de ser uma vítima disso tudo, até porque já são diversos casos aí que mostram muito da incompetência dessa diretoria. E a gente deixa para vocês debaterem aqui nos comentários. E aí, o que vocês acham? Concordam com as informações do Vene? Não concordam? Vocês acham que o Gabriel tá errado, o Gabriel tá certo, a diretoria tá correta em afastar o jogador? Opinem abaixo. Lembrando que o Gabi informou que estará na torcida hoje contra o Atlético Mineiro, ou seja, tem muita água para rolar ainda, muita confusão, e é claro, vocês ficarão sabendo de tudo aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado a todos, valeu!